Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 10 de fevereiro e no resumido número 351, os feeds organizam a sua ansiedade. IA não é mágica. Estudantes de cinema não assistem filmes inteiros. Vazamento dos arquivos do Epstein viram meme. Atletas proibidos de medir o próprio desempenho. Anúncio da Anthropic derruba ações na bolsa. E muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Esse domingo teve Super Bowl, um sofrimento especial pra mim ver o grande rival do 49ers jogar na casa do 49ers, um Super Bowl que era pra ser nosso. Mas o que chamou a atenção da maior parte das pessoas, como sempre, são os anúncios do intervalo, e esse ano tava pipocando anúncios de empresa de IA, sendo que o que mais chamou a atenção foi o da Anthropic tirando uma onda com a OpenAI, fazendo graça da maneira robótica que eles entregam as respostas e também com o fato que a OpenAI declarou que vai usar publicidade como forma de receita, algo que o Sam Altman, o fundador, disse que seria a última tacada, a última jogada para ir atrás de receita. Já falo mais um pouco disso no bloco de IA. Um aviso rápido, semana que vem não tem episódio, é carnaval. Você que ouve o episódio há muito tempo sabe que eu gosto de carnaval e não adianta eu gravar o episódio que ninguém vai ouvir, né? Tá todo mundo por aí, então não vai ter o episódio normal, mas vai ter um resumido Drops. Se você não conhece ainda, é uma oportunidade de conhecer, tem saído às quintas-feiras, semana que vem vai sair terça e quinta. Também não deixe de passar na lojinha do Resumido não, estudiogeek.com.br/resumido. Lá você vai encontrar camiseta, bolsa, caneca, várias coisas do Resumido numa coleção que eu mesmo criei com a ajuda do Felipe Araújo para fazer o design das peças. Confere lá, tem link no resumido.cc, mas também tem aqui na descrição do episódio. Estúdio Geek é estúdio sem S, Geek é G-E-E-K. É uma grande forma de apoiar o Resumido, e falando em apoiar o Resumido, também quero agradecer aos novos assinantes, a Viviane e o Marcos. Muito obrigado pela assinatura. Sem os assinantes pagos, o Resumido não tem como continuar. No ano passado eu iniciei essa campanha, porque o Resumido quase acabou mesmo. Bastante gente participou, mas a verdade é que eu não cheguei nem a 50% da meta necessária para manter isso aqui rodando, com o Cauê, com o Felipe, com a Genor, todo mundo podendo trabalhar nesse projeto. Então é muito importante, se você puder fazer sua assinatura, custa só R$15, pode fazer um pacote anual que sai mais barato ainda, tem um desconto, mas a partir do mês que vem eu vou subir esse valor, inclusive para os assinantes mensais, então já fica aqui esse aviso, porque o ano virou e eu preciso atualizar os valores. Então conto muito com a sua assinatura, é muito importante para o Resumido seguir, como vocês veem aqui, não tem muita publicidade, a assinatura é fundamental. Bora pro episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Oh my God, enough with the panic about kids using smartphones. Everywhere you look, powerful figures are declaring that young people are suffering an unprecedented mental health crisis, and smartphones and social media are to blame. O site Intelligencer fez um artigo falando sobre como o Instagram, o Reels especificamente, criou uma era da rede social dessocializada. Esse assunto já foi comentado por aqui, o quanto hoje em dia a gente acessa as redes sociais e vê conteúdo criado por pessoas que não são as que a gente segue. É o tal conteúdo algorítmico. O Instagram, o TikTok escolhem o que acha que vai ser melhor para você assistir, independente de quem você segue, e nessa a gente perde o aspecto social. Você não vê mais os posts dos seus amigos, da sua família, nem das marcas e veículos que você acompanha, porque o que você vê é o que o algoritmo decide que você deveria ver. Isso aí é uma quebra muito grande no formato que a gente conheceu até aqui, e isso tem as suas consequências. E esse artigo fala de como isso se transformou numa prioridade para a Meta e cita alguns números. Nos Estados Unidos, o Reels já virou 46% do tempo que as pessoas passam no Instagram. Isso em 2025. Em 2024 era 37%. Olha o tamanho do aumento. Isso não deixa de ser uma forma da gente ir se desconectando
enquanto pessoas, né? Quando a gente começa a não se ver nem online. E isso depois de todo mundo acreditar que online ia estar ultra conectado. E muito se fala sobre como essa presença constante online nas redes sociais gera ansiedade, perda cognitiva, depressão e vários outros problemas. Alguns estudos apontam isso e eu acho que a nossa vivência no dia a dia, todo mundo sente isso um pouco, né? Eu, pelo menos, quando entro no Instagram, saio sempre mais ansioso e um pouquinho mais triste. Me gera muita ansiedade mesmo entrar e ver o feed com tantas coisas ao mesmo tempo, coisas que eu deveria saber, coisas que eu preciso fazer. Não é fácil. Mas um estudo da Psychiatry International com mais de 2.000 adultos nos Estados Unidos entre 18 e 30 anos encontrou uma associação que é pouco comentada, que é entre você receber apoio emocional nas redes sociais e você ter níveis mais baixos de ansiedade. A ansiedade é a segunda maior causa de mortalidade no mundo e cerca de 1/3 dos adultos nos Estados Unidos tem algum transtorno de ansiedade, ou pelo menos demonstra algum ao longo da vida, com uma idade média de início lá pelos 17 anos, que é também bem a parcela da população mais suscetível ou mais fragilizada quando a gente fala de redes sociais, também de acordo com muitos estudos. Só que o que esse estudo mostra é que também tem efeitos positivos que aparecem também de maneira desigual de acordo com a personalidade. Então, as pessoas que têm uma alta abertura para as experiências, é mais extrovertido, tem uma agradabilidade mais alta e baixa conscienciosidade, tem uma maior percepção de apoio emocional nas redes sociais e menor ansiedade, ou seja, são pessoas que estão mais abertas a receber esse apoio e assim conseguem perceber ele melhor. O efeito é ainda mais forte entre as mulheres, só que os pesquisadores alertaram que esse estudo não está estabelecendo uma casualidade, né? Não dá para afirmar se esse apoio reduz a ansiedade ou se as pessoas menos ansiosas percebem mais o apoio, né? Isso me lembrou a Taylor Lorenz, que é uma jornalista de tecnologia que já escreveu no New York Times, no Washington Post, hoje em dia tem uma newsletter chamada User Mag, que vai na contramão do discurso de que o telefone, as redes sociais fazem muito mal para as crianças, para os adolescentes, e ela defende que isso é tudo um pânico moral sendo usado como forma de censurar a internet. Não é um ponto descabido, realmente tem uma manipulação dessa pauta. Quando fala de criança, todo mundo ouve, gera esse pânico moral, como ela mesma chamou, e o argumento dela está apoiado em estudos que ela costuma citar que apontam isso, que não existe essa correlação entre o uso de redes sociais, de telefone celular e depressão, ansiedade e tantos outros aspectos negativos que são associados, de acordo com outros estudos, exatamente ao uso de rede social e telefones. O que ela costuma dizer a respeito disso é que, em muitos casos, não é, ou pelo menos não se pode dizer que foi a rede social ou o uso de telefone, mas basicamente rede social, que causou ansiedade ou depressão na criança e no adolescente. Que, em muitos casos, esse indivíduo já chega nas redes sociais deprimido e ansioso e aquilo só amplifica. Então é parecido com o que diz esse estudo da Psychiatry International, que tem a ver mais com o indivíduo, de que carga a gente leva para as redes sociais e o que isso ocasiona na gente. É um bom ponto, e eu acho que o que ela fala da censura, do pânico moral é bem importante, mas todo mundo que usa o telefone sabe os efeitos que isso traz pra gente. A gente olha pra sociedade e vê que tem um efeito negativo. Ok, não é a única razão, não é o único motivo, tem uma série de coisas que participam disso, né, que contribuem para isso, mas sem dúvida o telefone, e muitos estudos mostram isso, é um fator. As redes sociais é um grande fator para isso tudo. E um bom exemplo disso é a história que foi trazida pela The Atlantic, falando que professores de cinema estão dizendo que os alunos não conseguem assistir um filme. Tá feia a coisa. Nem estudante de cinema consegue ver um filme inteiro. Essa autora ouviu só cerca de 20 professores, acho que é um recorte muito pequeno, mas a maioria disse que a atenção piorou muito nos últimos tempos, acelerou por conta da pandemia, e que nas aulas presenciais, mesmo com o celular estando proibido, metade dos alunos passam a aula vendo o telefone. Na Indiana University, menos de 50% dos alunos sequer iniciavam os filmes que foram passados pelo professor, filmes obrigatórios, e 20% só conseguiu chegar no final. Numa prova na Universidade de Wisconsin-Madison, mais da metade errou uma pergunta muito básica sobre o final de Jules and Jim, um clássico do cinema francês. Para os professores, isso aí tem tudo a ver com a formação dos hábitos no celular, né? Os adolescentes passam quase 5 horas por dia em redes sociais, assistindo vídeos curtos, né, trocando de aba no computador a cada 47 segundos, de acordo com alguns estudos.
Eu acho que eu me enquadro nisso aí, eu troco de aba igual um doido. Meu dia é uma loucura pra eu conseguir manter o foco e fazer o que eu preciso, porque eu começo o dia com 500 tarefas e vou pulando de uma em uma, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, até eu me dar conta que não, eu preciso fazer uma por vez. Mas, né, eu tenho aqui meus 48 anos. Quem tá mais novo talvez não tenha esse entendimento ainda de conseguir se conter mesmo. E aí, para solucionar isso, alguns professores estão criando cursos de cinema lento, né, filmes longos, minimalistas, para reeducar as pessoas, e outros professores estão adaptando o ensino, focando em vídeos de 3 a 4 minutos, que é mais próximo do que os alunos estão consumindo. A gente pode estar vendo mesmo uma mudança de linguagem. Talvez ninguém queira ver filmes longos, daqui a alguns anos isso seja normal. Não sei. Realmente tem uns filmes que são longos demais, né? Hoje em dia essas plataformas de streaming, para otimizar o tempo de tela, colocam qualquer filme com 2 horas e 40, séries com 10 episódios que poderiam ter sido contados em 2 horas. Então tem também um certo vício de plataforma, né? Como essas plataformas alteram a feitura do cinema. E um outro estudo preocupante é um que está dizendo que a geração Z é mais burra que os pais. É a primeira geração em mais de um século que está apresentando desempenho inferior ao da geração anterior em testes acadêmicos padronizados. O que esses testes estão mostrando é uma queda simultânea em atenção, memória, leitura, matemática, função executiva e no QI geral. Parte da explicação tem a ver com a substituição dos livros, de leituras longas, de uma prática de resolver os problemas de maneira prolongada, caindo dentro do problema, tudo isso substituído por um monte de conteúdo condensado que acaba favorecendo esse skimming, né, que fala nos Estados Unidos, que é você ficar pulando ou passando o olho por uma coisa sem de fato estudar. E nessa pessoa vai ficando mais burra. Aliás, a internet está cheia de gente que parece que engoliu a Wikipedia, grava verbete com 3 parágrafos e posa de especialista de uma coisa. Se você for conversar com aquela pessoa, não sabe nada do assunto, a não ser do que ela falou ali decorado, se é que ela vai lembrar o que ela falou. É complicado, né? Mas é o que a gente está vendo acontecer. E nessa ânsia de consumir e produzir conteúdo online o tempo todo, 24 horas por dia, se for possível, muita coisa acaba saindo dos trilhos. E um exemplo é o que está acontecendo com os Epstein Files, né? Que são os arquivos relacionados ao caso do Jeffrey Epstein, o predador sexual que foi preso e depois se matou na cela. Tem uma penca de arquivos relacionados à vida dele, e-mails, sites, dados, documentos que estão sendo liberados aos poucos. Era uma promessa do Trump, ele tem sido muito cobrado por isso agora. Tem nome de Deus e todo mundo citado por lá. E nessa de consumir esses arquivos, tem muita coisa estranha acontecendo. Por exemplo, uma pessoa desenvolveu uma interface igual do Gmail, subiu todos os e-mails do Jeffrey Epstein que estão nesses arquivos e transformou numa navegação igual do Gmail. Você vai procurando pelos nomes, pelos e-mails, pode ler as mensagens inteiras, como se estivesse ali num design próximo do uso real daqueles e-mails. Outros desenvolvedores criaram plataformas que você consegue acessar o LinkedIn e cruzar com os nomes das pessoas citadas nesses arquivos para ver se você conhece pessoas que estão citadas ou tiveram envolvimento com Jeffrey Epstein. Aliás, um nome que surpreendeu todo mundo nessa última leva de arquivos é o do Noam Chomsky, o linguista do MIT, mais alinhadas à ala progressista de pensamento, que apareceu lá em trocas super íntimas com Jeffrey Epstein, e isso chocou muita gente. E ao criar esse monte de interface para conseguir investigar esses arquivos, o que está acontecendo é um efeito colateral, talvez não pensado, é que está expondo muita gente. Primeiro, está expondo as vítimas, os nomes das vítimas, que estão sendo obrigadas a passar pelo trauma de novo, ao ter seus nomes divulgados, mas também pessoas que não têm a ver com nada daquilo, que são homônimos, que aparecem nos arquivos por algum outro motivo, sei lá. Eu vi um repórter mencionando que o Jeffrey Epstein assinava a coluna dele no New York Times e por isso o nome dele aparece sei lá quantas centenas de vezes nos arquivos. Então tem um contexto que se perde quando você faz esse tipo de interface com o intuito de diversão, de explorar o arquivo sem uma responsabilidade. E essa responsabilidade também não apareceu na divulgação dos arquivos. O que aconteceu é um desastre de dados sensíveis, de privacidade, um monte de nome de pessoas, de casos, de questões sensíveis sendo divulgadas, sem estarem devidamente apagadas para a proteção dessas pessoas. Então a gente vive essa crise de proteção de dados, que não é novidade, mas aqui é um exemplo bem prático, bem fácil de entender de como isso pode gerar problemas, às vezes não pensados. E falando em dados, semana passada no Aberto da Austrália de tênis, um caso curioso me chamou muita atenção,
que foi a questão da Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e o Carlos Alcaraz, o número 1 do mundo, terem sido proibidos de usar a pulseirinha Whoop. A Whoop é aquela pulseirinha, parece um elástico, bem feia, mas que está na moda, que capta seus dados biométricos o dia inteiro. Muito atleta usa isso, os tenistas usam isso, inclusive é liberado em outras competições, para pegar os dados pessoais dele, dados biométricos dele próprio e dela própria, como batimento cardíaco, temperatura corporal, enfim, um monte de dado que as pessoas hoje em dia são taradas por isso, né? E eles estão proibidos de captar o dado porque é proibido você ter wearables, né? Você usar esses aparatos de tecnologia, gadgets que são vestíveis, como relógios, anéis. Nos eventos do Grand Slam, os 4 principais do tênis, eles são proibidos. É lógico que essa proibição tem algum fundamento, né? As pessoas podem usar wearables que sejam para melhorar o desempenho, mas esse não é o caso. Eles estão usando equipamentos vestíveis para capturar os próprios dados, algo que a gente deveria ter direito, né? Afinal, todo mundo pega nossos dados para tudo. Então, por que eles não poderiam ter os próprios dados? Vira uma discussão, a solução foi esconder o sensor dentro da cueca e dentro da calcinha, supostamente. Não sei em que ponto a pessoa vai ter que passar por um corredor e mostrar as roupas íntimas para provar que não está com nenhum wearable, mas eu acho que o mais provável é que isso aí vai ser negociado e vai acabar sendo liberado, mas é uma baita discussão sobre dados e o nosso direito de acesso aos nossos próprios dados. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Hey, can I get a six-pack quickly? Perfect. That is a clear and achievable goal. Would you like me to tailor a personalized workout plan? Yes. Como eu falei no início do episódio, a Anthropic fez uma propaganda durante o Super Bowl esse domingo que estava tirando uma onda com a OpenAI. A OpenAI anunciou que está estudando inserir anúncios nas buscas como forma de financiar a empresa, que só capta dinheiro e não consegue gerar receita. E a Anthropic diz que não vai fazer isso e fez uma piada com essa propaganda. Só que o Sam Altman caiu na pilha num nível que ele fez um textão no Twitter explicando que ele achou a piada engraçada, mas que aquilo estava errado, que ele obviamente não ia deixar a publicidade interferir nos resultados da plataforma e que não seria da maneira que o Anthropic mostrou, com os resultados sendo completamente patrocinados. Mas é impressionante como ele caiu na pilha e passou um recibão online. Mas não é só por causa do anúncio, né? Porque a Anthropic fez muito barulho nas últimas semanas. Eles lançaram o Claude Opus 4.6, o novo modelo deles, e o negócio é muito potente, ao ponto que o anúncio das capacidades do Opus 4.6 fizeram várias ações de tecnologia despencarem 10% no dia do anúncio, porque o que está se desenhando é um cenário já previsto em que a IA vai engolir o software. Primeiro o software engoliu tudo, né? Várias empresas, várias indústrias foram transformadas pelo software, principalmente o software as a service, né? Como serviço. Tanta coisa que a gente usa na nuvem hoje em dia, que substituiu tantos profissionais, e agora a IA chegando para substituir o software tradicional e oferecendo um grande desafio para essas empresas de Big Tech de software. Então, as coisas não estão muito boas para a OpenAI. Primeiro, o ChatGPT está entregando respostas medonhas, errando coisa básica, não faz pesquisa. Tá muito ruim. Se você usa o ChatGPT, você deve ter percebido isso. E o Opus 4.6 da Anthropic tá dando um baile. Eu não gosto de fazer pesquisa e ter que confiar na informação que a IA traz, porque tem que ficar conferindo tudo depois. Então, eu gosto de usar para organizar arquivo, para organizar conteúdo que eu já separei, para poder fazer perguntas para um documento, procurar coisas num texto muito grande. Eu gosto de usar para isso, num ambiente, vamos dizer, controlado. Uma das coisas que eu estou fazendo, preparando o livro do resumido, é atravessar 351 roteiros, são mais de 30 mil páginas, é humanamente impossível passar por isso tudo, tendo que trabalhar e viver a minha vida, mas eu consigo, com o Notebook LM e agora com o Claude, o Opus 4.6, visitar esses roteiros, fazer perguntas, encontrar histórias que eu não me lembro em que roteiro exatamente está, organizar alguns pensamentos para conseguir botar os tópicos que estão na minha mente de maneira organizada. E o 4.6 está dando um baile nesse negócio mesmo. Eu fiquei impressionado, porque eu tinha feito uma primeira busca nos arquivos e não tinha ficado exatamente como eu queria. E assim que eu terminei, foi lançado esse novo modelo. E eu fui lá mexer e realmente fiquei de cara, assim, porque eu queria perguntar. Em algum episódio eu falei sobre uma questão de eficiência na IA, cadê esse trecho? Aí, pum, achava lá certinho. Coisa que parece um pouco trivial como busca,
mas que dentro do contexto que eu estou fazendo, que eu quero encontrar por esse motivo, que eu quero encaixar nessa outra história, ele traz dentro de contexto e acaba funcionando muito bem. Isso me lembra de um outro artigo que eu li que fala que estão surgindo 2 tipos de usuários de IA. Um é um usuário mais avançado, que usa o Cloud Code, né, que você usa para desenvolver agente por conta própria, você vai automatizando o seu trabalho para entregar coisa mais rápido, né? Inclusive gente que é pouco técnica, mas consegue usar essas ferramentas. E um outro grupo enorme que só conversa com o ChatGPT para fazer tarefa leve. Arrumar uma pauta de uma reunião, e você acaba ficando preso num uso bem limitado. Isso vai gerando 2 tipos de profissionais, e isso sim é preocupante. Como eu falei, eu uso inteligência artificial para organizar pensamentos, áudios que eu mando para organizar uma ideia. Olha, formata isso aqui como um projetinho para eu poder arquivar, às vezes, as ideias que eu estou tendo, ou conseguir montar uma apresentação mais rápido, montar um orçamento mais rápido. Então eu consigo fazer mais coisas do que eu fazia antes, o que tem sido péssimo, inclusive, né? Porque supostamente aumenta a sua produtividade e a sua eficiência, mas na verdade não sobra tempo. Se numa semana normal, antigamente eu fazia 3 apresentações, agora eu faço 10, que eu consigo realmente embarcar o conteúdo mais rápido, depois só tem que refinar, mas isso vai fazendo que eu trabalhe muito mais tempo. Acho que não tem dia que eu pare de trabalhar antes de 9 horas. Todo dia tem muita coisa para fazer. Acho que isso é uma questão também desses 2 tipos de usuário, né? Alguns acabam ficando mais sobrecarregados de trabalho, de tarefas por conta disso, principalmente se você quiser usar de maneira responsável, correta, revisar o que está sendo feito, e você vai estar com mais volume de trabalho para revisar. Mas o que esse artigo também dizia é que nesse cenário, empresas muito grandes, estabilizadas, têm mais dificuldade de avançar, porque já usa o pacote da Microsoft, e aí o Copilot já está instalado, já foi liberado pelo jurídico, e não consegue começar a usar umas ferramentas que acabaram de sair, porque o compliance não permite, enquanto empresas menores ou pessoas, indivíduos, né, que trabalham por conta própria, startups, conseguem implementar isso muito mais rápido e vai aumentando essa distância entre esses 2 tipos de usuário, né? Um que consegue ser mais ágil e realmente entrar muito dentro do produto, e os outros que ficam ou usando superficialmente por conta de falta de habilidade, falta de interesse ou até medo de usar a ferramenta, e também aqueles que são proibidos dentro das empresas de usar. Seja como for, o que a gente sabe é que a IA não é mágica. Ou como disse a Luísa Jarovski na newsletter dela, IA não é um alien, não é um ET que veio do espaço para resolver tudo. É uma tecnologia criada por humanos, para humanos, e é muito importante a gente manter isso em mente. A Luísa tem essa newsletter, eu venho acompanhando há um tempo, gostando muito. Esses dias eu respondi a uma newsletter sobre alguma coisa que ela tinha escrito, e ela me respondeu em português, e é brasileira, eu não fazia a menor ideia, porque ela escreve em inglês, né, e tem esse sobrenome que não é típico brasileiro, então eu imaginei que ela fosse de algum outro lugar, mas não é brasileira. Recomendo a newsletter dela. E essa semana ela comentou sobre um vídeo do Yuval Noah Harari no Fórum Econômico Mundial em Davos, e ela ficou muito frustrada, segundo ela, desde os primeiros 30 segundos. Porque o Yuval Noah Harari tem repetido muito essa coisa da IA ser uma inteligência superior, inevitável, né? Isso, concordo com a Luísa no que ela falou, relativiza os princípios legais, regras, direitos, né? E vai alimentando essa idolatria corporativa da IA, que é algo, se você ouvir o resumido, você sabe que eu detesto. E eu não acredito nessa super promessa de IA, pelo menos não no curto nem no médio prazo. O que o Harari vem falando é que a IA não é uma ferramenta, é um agente, porque ele aprende, ele muda, ele cria sozinho. Aí faz uma comparação com uma faca, né? Uma faca é uma ferramenta, ela não vai escolher te matar, mas uma IA pode escolher te matar, te fazer mal, porque ela cria coisas por conta própria. Mas isso não é verdade. A IA é criada por humano, e se ela fizer alguma coisa dessa forma, é porque ela foi mal programada, e a gente não pode esquecer disso. A gente tem que exigir que as coisas sejam feitas da maneira correta, que a gente tenha uma regulação correta para impedir esse tipo de destino, que pode ser possível, mas ele é evitável, ele não é inevitável. Inclusive, é muito fácil de evitar, desde que a gente esteja atento ao que está acontecendo e não fique todo mundo deslumbrado comprando esse discurso da indústria como algo inevitável, porque não é. Um outro texto na Semafor falava também das empresas que estão deixando esses robôs humanoides mais simpáticos, né, com olho expressivo, sorrindo, com traços bem humanos para tentar facilitar a adesão. Mas a verdade é que esses robôs estão muito longe de operar no mundo real, tem uma distância enorme.
Eles podem ser bonitinhos, parecer um humano, mas não dão conta de fazer nada. Vários deles são operados por humano. Tinha visto isso aparecer muito, né, nas notícias. Mas uma outra coisa importante é que nem todo robô tem que ser humanizado. O exemplo que o texto fala é que se você tiver um robô que trabalha no armazém, que ele é uma empilhadeira, ele não tem a menor necessidade de ter um olhinho bonitinho e uma boca. Ele só tem que ter um garfo potente que vai subir e descer caixa pesada, e ele tem que funcionar para atender um humano. Então essa questão da antropomorfização, de você tentar dar esse ar humano nos termos, na maneira que a gente se refere à IA, como eles dizem que a IA pensa, que a IA sente, que são todas coisas que não são verdades. A IA não pensa, a IA não sente, a IA não tem presença. A gente tem que tomar cuidado com esse discurso também na feitura dessas máquinas, porque isso tudo pode levar para um lado perigoso. Quem vem falando muito sobre essas questões todas é o Papa. O Papa Leão XIV lançou mais um alerta global sobre a inteligência artificial. No 60º Dia Mundial das Comunicações, ele publicou essa carta em janeiro de 2026, e ele não pede para frear a inovação, mas ele pede justamente uma aliança para tentar guiar a IA em defesa da dignidade humana, da verdade. Ele fala de jornalismo, fake news, manipulação de imagens, notícias falsas, criação de rostos e vozes sintéticas, que são direito, de acordo com o Papa, sagrado, né? Nossa aparência, a nossa voz, e que isso tudo pode afetar a maneira que a gente se relaciona. E ele fala bastante em como isso tudo pode acabar criando uma realidade paralela, que se apropria do nosso rosto, da nossa voz, com deepfakes, com notícias falsas, e que isso pode gerar muitos problemas, obviamente. Então o Papa pede 3 pilares, que são responsabilidade, cooperação e educação, e pede também que tenham deveres claros para as plataformas, para as empresas, para os programadores, para os legisladores, para a mídia e para os usuários, que a gente precisa desenhar uma coisa que seja capaz de proteger a gente dos malefícios que podem vir do uso de IA. Então, que o grande objetivo é a gente formar cidadãos que sejam capazes de ter um pensamento crítico, consciente de como os algoritmos moldam a nossa percepção de realidade, e que esteja todo mundo preparado para usar IA de maneira intencional. Achei legal de usar essa palavra intencional, que é uma palavra que eu uso muito aqui, né? A gente tem intenção no nosso uso dessas ferramentas, para a gente não abrir mão do que é ser humano. Porque o poder dessas ferramentas de IA já está comprovado. A Deutsche Welle Brasil falou que os chatbots já estão influenciando eleitores, e isso aí já vai desafiando a regulação aqui no Brasil. Ela dá exemplo das eleições da Holanda, em que um estudo da Universidade de Amsterdã encontrou 10% dos eleitores propensos a seguir o que um chatbot sugerisse. No Chile, na eleição do fim do ano passado, um estudo mostrou também que 27% dos eleitores levaram o tema das eleições para o chatbot, chegando a 44% em grupos de maior renda. Nos Estados Unidos, um experimento da MIT em 2024, que eu comentei aqui, que foi feito 2 meses antes da eleição do Trump e da Kamala Harris disputando a presidência dos Estados Unidos, mostrou que os robôs tinham uma capacidade, no caso da Harris, de alguém que já fosse simpático às ideias dela, de quase 4 pontos percentuais de definir o voto para Harris, e 2,3% de capacidade de trazer alguém para votar no Trump. Não é pouca coisa. Esse uso vai acontecer cada vez mais. A gente vai ter eleição aqui no Brasil esse ano. Tem algumas regulações aqui no Brasil, né? Tem instrumentos para lidar com IA, tem regulação da justiça eleitoral, mas é mais relacionado a deepfake, a remoção de desinformação. O chatbot acontece no ambiente privado. A pessoa recebe a resposta, isso não fica catalogado em lugar nenhum. Então é muito mais difícil de você proteger esse tipo de uso, e de você, inclusive, averiguar se está sendo feito alguma coisa de maneira errada nessas plataformas. Eu testei outro dia, botei pro ChatGPT em quem eu deveria votar baseado nas nossas trocas, no tipo de coisa que eu falo, e ele disse que eu não podia fazer esse tipo de recomendação, e realmente não fez. Eu insisti, tentei quebrar, e eu não fiquei gastando muito tempo com isso, mas não tive a resposta. Aliás, eu fui muito tempo esse final de semana brincando com o IA no Lovable, tentando desenvolver um game de futebol. E como é difícil, hein? Até agora eu não consegui chegar no game que eu quero. Tem também agora um outro app chamado Gizmo, Gizmo, que é um app que tem um feed de mini-apps. Você vai navegando e você vai jogando mini-jogos. Você pode fazer o seu próprio jogo vibe coding. Você fala mesmo, descreve o que você gostaria e vai montando. Tem muita coisa legal, muito bem montada. É um pouco rústico assim, mas coisas divertidas. Eu não consegui montar nenhum até agora. Então vai ver, o problema tá comigo, ou isso comprova o que eu costumo falar. Você tem que saber usar, você tem que ter um bom conhecimento de programação, de desenvolvimento, de como isso acontece, para você fazer um bom uso disso. Mas não é o que é vendido. Falando nas promessas exageradas das empresas de IA, a Futurism falou sobre como os Waymos, que são os carros autônomos do Google,
tem recebido auxílio de humanos em situações complexas, né? Em situações incomuns que ele não sabe o que fazer, o carro não consegue decidir. Um operador humano ajuda e passa informação para ele decidir através das câmeras. Isso não é exatamente uma novidade, mas o que aconteceu foi que houve um depoimento no Congresso dos Estados Unidos em que o diretor de segurança da Waymo informou que tem o auxílio dos humanos, mas que vários desses humanos nem nos Estados Unidos estão. Estão nas Filipinas, por exemplo. Isso aí abre várias questões, né? Você abrir o controle de um carro para uma pessoa que está fora dos Estados Unidos, talvez não tenha visto, talvez nem conheça propriamente as regras de trânsito dos Estados Unidos, ou tem uma habilitação emitida no país. É uma questão delicada e isso abriu essa discussão de como eles estão talvez expondo os Estados Unidos à espionagem e várias outras questões, mas chama também a questão de como é institucionalizado esse uso, esse apoio humano para os carros autônomos que parecem mágicos, dirigindo sem ninguém ver. Então é isso, assim, na casca tá tudo funcionando, dentro ainda tem muito humano usando, e é bom a gente lembrar disso, saber disso, para não cair em tanto papo, né? Tinha mais duas outras notícias aqui que eu vou guardar para newsletter. Uma é do Núcleo Jornalismo, falando do acordo bilionário da Anthropic por direitos autorais. Eles vão ter que pagar $1,5 bilhão para vários detentores de direito autoral de livros que foram identificados no banco de dados deles. Esse dinheiro vai ser distribuído entre várias editoras. E tem 22 editoras brasileiras que estão listadas lá, que vão receber parte desse dinheiro. Parece que são $3 mil por título. A gente pode discutir que valor arbitrário é esse, se a pessoa não teve nem a chance de negociar o valor de quanto seria negociar o próprio livro. Mas essa é uma história. E a outra é uma do Financial Times, falando sobre como a indústria da música está abraçando a IA e fazendo já vários acordos para uso, para remix. E o pensamento da indústria da música é esse, né? Eles querem evitar o uso ilegal não autorizado, e a melhor forma que eles estão encontrando é tentando institucionalizar mesmo, tentando fazer os acordos para tentar ganhar alguma coisa com isso tudo, já que os artistas entram sabendo, cedendo, e as empresas têm que pagar, mais ou menos como acontece no YouTube, por exemplo. Aí é isso, as empresas vão ganhando na força, porque quem não quiser é arrastado. Esse é o mundo da IA. Hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Talk us through this new model that was released by Anthropic. Why did it cause so much disruption yesterday? Vou dar um pouco mais de detalhe sobre esse lançamento da Anthropic que derrubou a bolsa, que eu comentei no bloco anterior. A Anthropic apresentou o Legal, que é um plugin do Cloud Cowork que serve para revisar contrato, briefing, fluxo de trabalho. E isso aí foi o que ocasionou a queda de $285 bilhões em ações ligadas a software. Esse pânico já tinha acontecido uns dias antes do Genie 3, do DeepMind, ter atingido as ações de games, né? Eu falei disso aqui também, que é aquela IA que eu comentei que cria games com texto, ambientes 3D de game. A Take-Two caiu 8% depois que esse modelo causou um burburinho danado. E essa reação do mercado foi vista como exagerada, porque no fim das contas ainda não é confiável para você substituir tarefas com risco legal. A própria Anthropic ainda usa o Workday e outras assinaturas corporativas, né? E esse Legal que eles lançaram vem com o aviso que você tem que ter um advogado revisando o resultado. Aliás, Nova York está estudando passar uma lei sobre notícias, em que toda notícia gerada com IA, que tem tido IA no processo, tem que indicar que foi gerada por IA. E o ponto que eu achei mais legal da proposta é que todo conteúdo gerado por IA tem que ser revisado por humanos. Isso eu acho uma solução muito boa, tanto da questão de trabalho, né, da substituição do trabalho, quanto para a gente evitar que tenha muita porcaria indo para a rua. E por conta desse impacto que a gente viu semana passada do lançamento do Genie 3 e agora da Anthropic, é que Wall Street está preocupado que a IA vai engolir o software. Depois de 15 anos de domínio de software empresarial, agora o medo é que a IA vá tomar conta do negócio. Os últimos 6 meses viram o pior desempenho relativo do S&P 500, que já foi registrado em ações de software de acordo com o Dow Jones. Então a gente pode estar vendo uma grande mudança de paradigma. Mas em meio a isso tudo a gente vê as coisas se confundindo, né? O Jeff Bezos é o dono do Washington Post, que ele comprou há um tempo atrás, e essa semana o Washington Post fez uma demissão em massa. Quase 1/3 dos funcionários
e o que levou, inclusive, ao CEO do Washington Post pedindo demissão, vários colunistas que saíram. O New York Times fez um perfil de um jornalista que tinha mais de 60 anos de casa, que foi mandado embora. O que esse cara vai fazer agora? E isso vai levando a gente para esse mundo onde um barão de tecnologia compra um jornal tradicional, talvez com a intenção de esvaziar mesmo para continuar fluindo a direção do interesse para as empresas de Big Tech, da qual ele é um dos donos, né? Dono da Amazon. E a demissão toda teve aqueles requintes de crueldade que já estão virando tradicional, né? Foi uma reunião por Zoom com a redação, não tava o Jeff Bezos, não tava o publisher. Eles simplesmente informaram que isso ia acontecer e todo mundo tomou na cabeça. A editoria de esportes foi praticamente desmontada, a cobertura local também foi mandada embora, a seção de livro que tinha acabado de ser reativada vai ser fechado, podcast de notícia vai ser encerrado, editoria internacional vai ser esvaziada. E nessa, o grande dilema do Washington Post, que é a democracia morre no escuro, vai sendo ignorado e vai morrendo às claras mesmo lá dentro do Washington Post, porque um jornal desse tamanho morrer não é bom para a democracia. Em outra movimentação dos barões de Big Tech, o Elon Musk usou a SpaceX, a empresa de exploração espacial dele, para comprar a xAI, que é a startup também dele de inteligência artificial, num negócio que juntou as duas empresas, e isso acaba aumentando o valor de mercado da SpaceX. A verdade é que, como as duas empresas são privadas, ele só tira de um bolso e bota no outro, né? Ele junta as duas coisas para tentar valorizar a SpaceX, para assim conseguir levantar mais dinheiro, e ele vai seguindo na vida dele, né? Porque você sabe, o Elon Musk não tem dinheiro. Ele tem valuation das empresas que ele tem. Se a SpaceX não entrega, se a Tesla despenca, se o xAI não funciona, ele não tem dinheiro nenhum. Ele tem ação nessas empresas todas. Então, o interesse dele é ir subir nesse valor. E nessa fusão das duas empresas, a nova empresa resultante tem uma avaliação de $1 trilhão. Diz o Elon Musk que com a SpaceX, agora com a xAI juntas, ele vai lançar data centers no espaço. Aliás, ele fez um tweet que eu morri de rir, acho que foi ontem, em que ele disse que agora o foco da SpaceX é construir uma colônia na Lua. Ele passou esse tempo todo falando que ia colonizar Marte, mandou um foi mal, tava doidão e mudou. Falou que na Lua dá para ir mais rápido, em 2 meses você vai e volta. Em Marte demora vários meses, a janela para ir até Marte só aparece a cada 2 anos quando os planetas se alinham, então vai ser mais fácil ir até a Lua. E aí, cai quem quer, né? Dá dinheiro na mão dele, vai lá. E ainda falando da Lua, eu comentei no Instagram do Resumido, @resumido.podcast, não deixe de seguir, o conteúdo lá costuma ser divertido. Eu comentei sobre a missão para a Lua, que eu não ia propriamente pousar na Lua, mas é a primeira vez que a NASA, a agência dos Estados Unidos, iria lançar uma nave em direção à Lua. A nave iria orbitar a Lua e voltar, algo que eles não fazem desde os anos 60. E tem um detalhe, ia ser uma órbita muito comprida. Então, essa nave atingiu o ponto mais longe no espaço já atingido por um ser humano. Só que um problema no equipamento, um vazamento de hidrogênio líquido, interrompeu um teste de abastecimento, isso no dia 2 de fevereiro, e agora o lançamento está adiado. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver os humanos irem tão longe. Mas é isso, né? Talvez seja melhor ficar por aqui. Não? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O nosso espetáculo, ele aborda questões que envolvem ética, saúde mental, o submundo do universo digital, nossa relação com a tecnologia. Olha, essa dica eu confesso que eu tô dando às cegas, porque eu não fui assistir essa peça ainda, mas o tema já me interessou muito, então vale pesquisar. Eu devo ir em breve. O espetáculo Job, com a Bianca Bin e o Edson Fieschi, mostram um embate de um terapeuta e uma executiva que acabam falando bastante sobre o impacto da tecnologia no mundo do trabalho, nas relações humanas, na saúde mental. Então, o tema me interessa. A peça é uma adaptação de um texto de Max Wolf Friedrich, que já foi bem elogiada pela crítica internacional. Tá lá no Teatro Adolfo Bloch. Se alguém for antes de eu ir, me conta aí que eu quero saber se é bom ou não, mas eu vou lá ver. Look at it. That's AI, man. Eu vi um curta de 2 minutos chamado That's AI, ou Isso é IA. Tá aí uma frase que a gente fala todo dia, né? E o curta brinca com esse nosso momento que a gente não sabe mais o que é AI e o que não é, né? E aí os caras estão num parque vendo um garoto fazer acrobacia e começam a pensar se aquilo é IA ou se não é IA.
E aí é isso, é sobre essa desconfiança automática que a gente está tendo de tudo. Acaba virando uma piada e um alerta também quando a tecnologia começa a reorganizar a forma que a gente interpreta a realidade, né? Isso aí é muito maior que o impacto de imagem falsa, de texto falso. Isso aí fala da erosão da nossa confiança básica entre as pessoas. Eu escrevi um texto para o MIT Tech Review falando sobre o ceticismo digital, que era um pouco sobre isso. Acho que tem uns 2 anos. You Beast é o primeiro single da colaboração do Nightmares on Wax com Adrian Sherwood. Só aí já acabou. Isso já é a dica. Pra quem sabe, sabe. Mas pra quem não sabe, o Adrian Sherwood é um grande nome do dub, coisa que eu amo. E o Nightmares on Wax também gosta muito dos sons jamaicanos. E isso é um projeto de remix do disco, talvez o disco clássico do Nightmares on Wax, que é o In a Space Aura Sound, que agora vai ser lançado como In a Space Aura Dub, que é a versão dub do Sherwood, né? Remixando todas as faixas, deixando tudo com aquela psicodelia que só o reggae pode trazer pra gente. Aliás, falando em reggae, faltou comentar no episódio passado sobre a passagem de Sly Dunbar, da dupla Sly and Robbie, tida como a cozinha mais respeitada do reggae. Eles estão em todos os discos mais importantes, inclusive alguns dos meus favoritos, do Black Uhuru e alguns outros. O Robbie Shakespeare já tinha morrido há uns anos e agora o Sly Dunbar, que estava bem novo, morreu também. Passou aí sem muito registro. No Grammy lá, aquela sessão In Memoriam, citou todo mundo, não citou o Sly Dunbar. Fiquei bem chateado, então ficou registro aqui. Grande músico, grande pessoa. Tive a chance de conhecer e entrevistar pro Dub Echoes. Uma pena mesmo. Viva Sly Dunbar, viva Sly and Robbie. Nesse episódio você ficou sabendo que os feeds algorítmicos organizam estados mentais e não só os conteúdos, que estudantes de cinema já não conseguem assistir filmes inteiros, que o vazamento do Epstein Files transformou dados sensíveis em memes, que tenistas foram proibidos de usar wearables para medir o próprio desempenho, que o lançamento do Claude 4.6 ironizou a propaganda enquanto a OpenAI flerta com publicidade e que esse anúncio da Anthropic derrubou as ações na bolsa e muito mais. Se você gosta do Resumido, além de fazer uma assinatura em resumido.cc/assinatura, é fundamental para eu poder continuar esse trabalho. Também não deixe de recomendar para mais gente, vocês postam muito pouco, gente. É muito importante você fazer isso. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha, um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser comprovar que ouviu o episódio inteiro, é só você deixar um comentário no episódio com a palavra secreta da semana, que é ansiedade. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Eu achei que o episódio ia ficar curto, hein? Resumido.